pessoal, bom dia. Eu sou Daniela Ferreira, psicóloga. Esse é o nosso novo quadro do Portal da Psicologia Hospitalar, um quadro de entrevistas com diversos profissionais. E hoje a gente vai entrevistar a nutricionista Natália Parra. Bom dia, Natália, seja muito bem-vinda. Bom dia, Daniela. Eu vou pedir para você se apresentar, para o nosso público e contar um pouquinho do que faz um nutricionista. Tudo bem, eu sou a Natália Parra, nutricionista especializada em nutrição clínica. E a nutricionista na clínica, ela vai personalizar a dieta do paciente e no hospital ela vai ajudar o paciente a se restabelecer o mais rápido possível da patologia do qual ele foi internado, do qual ele está lá para se recuperar. Basicamente é isso. Tá, então, personalizar uma dieta, fazer uma dieta individual para cada um, nada daquelas coisas que você pega assim tudo pronto. Você tem que fazer uma avaliação. Como é que é? O nutricionista no consultório, ele vai conhecer o paciente, ele deve conhecer muito bem o paciente, as preferências alimentares dele, as aversões, se ele tem alguma patologia, os medicamentos que ele toma, os antecedentes familiares. Então, ele tem que conectar tudo isso para aí sim prescrever os alimentos que aquele paciente deve ou não ingerir. Quando o paciente está, dependendo do objetivo do paciente, é muito fácil, a gente só vai fazer algumas mudanças. Agora, quando o paciente tem uma patologia, ele descobre, de repente, que ele tem que fazer alguma mudança de hábitos, aí é um pouco mais complicado. Aí a gente tem que trabalhar bem devagarzinho, para que aquele paciente adere à nova dieta, Aí a gente tem que conversar bastante com ele, entender bastante do universo dele e tentar encaixar uma alimentação mais adequada para aquela patologia dentro da rotina dele. Porque não adianta a gente querer inserir vários alimentos que não faz parte da vida dele, ou então tirar muita coisa, tem que ir aos poucos com calma. Agora, quando é uma patologia que ele não pode de jeito nenhum comer mais aquele alimento, senão ele vai passar mal e ele pode morrer, aí a gente tem que trabalhar muito bem a conversa e falar, olha, esse aqui está proibido, se você comer, você vai passar muito mal. Fazer o paciente entender isso, porque tem algumas coisas algumas patologias que você come o alimento e você não passa mal na hora, mas com o passar do tempo, você vai vendo essas negatividades no paciente. Agora, quando é um alimento que o paciente come e já passa mal, aí ele já associa e aí ele já sabe. Ele vê aquele alimento, ele já começa, não posso. Aí ele mesmo começa a ter aversão daquilo. Então, a gente tem que mesmo, é um universo, a gente, individual. Mesmo que o paciente ele esteja numa unidade familiar, que é a família, e tem todos os hábitos daquela família, ele é um indivíduo, Então, a gente tem que entrar naquele universo e galgando as metas e os prêmios que a gente vai conseguindo com o tempo. É bem legal, é um desafio muito grande, Porque tem alguns pacientes que não estão preparados para essa mudança. Então, a gente tem que ir trabalhando com ele também essa preparação e é um trabalho de formiguinha. Tem alguns que já vem pronto, só quer as informações e tal, e vai, faz e acontece rapidinho. Mas tem outros que a gente tem que trabalhar muito mais. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de, na hora de estar na frente do paciente, saber em que ponto que ele está e ir trabalhando desse ponto e com as metas e devagarzinho e aos poucos é uma vitória não só do paciente, mas nossa também.
Tem vários pontos, né, interessantes na sua fala, né? Acho que você fala um pouco de subjetividade, de história de vida, de história de familiar. Isso na área da saúde tem se tornado cada vez mais importante, né? A gente olhar para a biografia do nosso paciente, né? Conhecer um pouco da história, porque se a gente não conhecer a história de quem é aquela pessoa, a gente não consegue acessar, né? E promover aquela transformação que o cliente, o paciente busca ao nos procurar, ao procurar os nossos serviços. E aí você fala Exatamente. das proibições, né? Por exemplo, carambola para doente renal crônico. Depois que eu tive contato com pacientes renais crônicos, né, dialíticos, eu nunca mais comi carambola, porque é um alimento super nefrotóxico, né? Eu estava pensando nisso. E e aí, também tem assim, eu acho que a nutrição e a psicologia, elas se encaixam, né? Porque mudar os padrões alimentares é um dos pilares para tratamento de ansiedade, depressão, né? A psicoterapia, em alguns casos a psiquiatria, né? Mas com essas mudanças a gente também consegue promover uma melhora dessas doenças, né? Que são doenças, né? Doenças psíquicas, né? Como a depressão e a ansiedade. Você pode falar um pouquinho assim sobre esses alimentos, o porquê que eles ajudam, o que, que eles têm que eles ajudam no combate à depressão, à ansiedade? Sim, você fala de mudança de hábitos é muito difícil mesmo, né? O paciente ele entender o momento que ele está passando essa doença, né? Que é uma coisa que a gente não tem muita informação, né? As pessoas têm muito preconceito também em relação à depressão e a ansiedade. As pessoas ainda não entendem muito bem o que é, né? Quando você diz para a pessoa que ela tem ansiedade, ela acha que é uma coisa que assim, eu tenho um compromisso, eu estou ansiosa por aquele compromisso. As pessoas acham que a ansiedade é isso, né? Na verdade, não. A ansiedade, ela é um transtorno que às vezes até tira o paciente da vida dele, né? Ele não consegue mais fazer as coisas, ele começa a se tornar uma outra pessoa, né? Então a gente tem que tratar mesmo a ansiedade como uma doença, algo sério, não algo só que você está ansioso por aquele dia, não. A ansiedade é muito mais que isso, a gente não tem essas informações, né? A gente, falando, né, um pouco mais sobre esses transtornos, né, a gente fala muito do prejuízo na qualidade de vida. A sociedade, ela, como você está dizendo, né, ela normaliza, né, naturaliza, assim, depressão e ansiedade, porque todas as pessoas já se sentiram tristes ou ansiosas em algum momento da vida. Mas a ansiedade mesmo, ela é algo natural, né? Ela é um momento que nosso corpo, nosso organismo aumenta substâncias para nos preparar para algo que vai acontecer. Acontece que chega um momento que isso para de ser natural e torna-se patológico, né? Trazendo um grande prejuízo na qualidade de vida, tanto na ansiedade como na depressão, né? São transtornos diferentes, algumas pessoas têm os dois, né? Transtornos mistos, e isso paralisa, né, a vida da pessoa. E um prejuízo muito grande, né, nas relações sociais, nas relações profissionais, na qualidade de vida. Mas, e exige uma mudança, né, que é isso que você está falando, de hábitos de vida também, né? Fazer psicoterapia nesses casos é essencial para você conseguir entender o que é que está acontecendo, né, o que é que está causando essa ansiedade, essa depressão, e para você conseguir ter essa transformação. Mas, falando assim de alimentos, eu nem sei se é o correto, mas em casos de ansiedade, por exemplo, o café deixa as pessoas extremamente ansiosas, né? Ou não, Nath? O que você acha disso? O café tem a cafeína que é extremamente estimulante, né? Existem alguns alimentos, o café, principalmente bebidas, né? Café, refrigerante e energéticos, né? Extremamente estimulantes.
E até para uma pessoa que não tem ansiedade, ela fica um pouco mais agitada mesmo. Você percebe que às vezes até o sono muda um pouco da pessoa que consome muito desses alimentos. E para uma pessoa que já tem uma agitação interna, no caso da ansiedade, a pessoa que tem essa agitação interna, quando ela consome esses alimentos que vai ter um metabolismo, que vai fazer o metabolismo ficar bem mais agitado, a pessoa surta, né? A pessoa fica, parece que ela está assim por dentro, né? Então, é bom evitar os estimulantes, café, refrigerante, chá preto, chocolate, energéticos, né? Eu acabei de ler uma pesquisa falando dos energéticos, mesmo uma latinha que você consuma de energético, você já muda o seu metabolismo, você já está correndo risco cardiovascular, né? Eu fiquei até bem assustada com isso, porque as pessoas tomam energético assim, como se fosse água, né? Vai na balada, energético, troca a água pelo energético. E aí você percebe mesmo a mudança das pessoas, né? E para uma pessoa que está passando por um transtorno de ansiedade, realmente ela se transforma. Então, não só o alimento, mas o ato de você se alimentar, a forma como você se alimenta, como você lida com aquele alimento, é uma coisa que você já pode começar a, digamos assim, tratar a sua ansiedade. Então, eu sempre falo para o paciente assim, que quando ele está, geralmente as pessoas ansiosas, elas tendem a comer muito, né? A maioria das pessoas com ansiedade comem muito. Alguns casos, a pessoa perde completamente o apetite, mas aí eu não tanto na ansiedade, eu vejo mais isso na depressão, a perda de apetite é mais na depressão, né, que eu vejo. E na ansiedade eu vejo mais as pessoas querendo comer mais, né? Principalmente porque elas ficam naquele pensamento de tipo, ai, vai acontecer alguma coisa, e elas começam a pensar coisas às vezes até que nem existe, né? Que pode vir a acontecer com elas, e aí elas querem sair muito daquilo e vai para a cozinha, assalta a geladeira e tal, e aí nisso a gente percebe que elas começam a engordar, começam a ter alguns outros distúrbios, né? Então eu falo para o paciente assim, ó, você vai ter, a gente tenta trabalhar assim, ó, horários para comer, a gente pensar no sentimento que a gente está tendo na hora de que a gente tem aquela vontade de comer aquele determinado alimento. Qual é o sentimento? Então, associar o sentimento com o alimento, né? Ah, eu fiquei muito triste e aí eu tomei um pote de sorvete, né? A gente sempre ouve essa analogia do sorvete com a tristeza, né? E tentar entender, nossa, mas você ficou triste, por quê? E aí você sentiu a necessidade de tomar aquele sorvete todo, mas por quê? Será que só um pouquinho não ia te saciar, não ia já matar essa vontade e tal? Então, trabalhar com o paciente, dele entender as emoções que ele está sentindo e buscar, mas ele não precisa tanto do pote inteiro, ele só um pouquinho, ele não precisa comer o chocolate inteiro, só, né? Às vezes a gente percebe que não é uma necessidade física, é uma necessidade psicológica mesmo, né? Vamos supor assim, tapar um buraco, né? Um vazio, tentar sair um pouco daqueles pensamentos, né? O alimento, ele tem muito disso. Enquanto você está comendo, você está ocupado, né? Fazendo alguma coisa. E aí a pessoa pensa que, eu vou comer alguma coisa porque eu estou ansiosa, né? E aí a gente e aí vai trabalhando sentimento com alimento. E aí a gente tenta colocar uns padrões de tempo, né? De horários mesmo para comer, para a pessoa pensar, eu não vou comer agora, porque eu vou comer daqui meia hora, né? Colocar quantidades, né? Do paciente colocar só aquela quantidade do prato e saber que ele vai comer só aquilo e que ele vai se satisfazer com aquilo, e para ele não ter a vontade de comer mais do que ele necessita, né? E a qualidade da alimentação também, né? Colocar os alimentos que ele precisa, fazer ele entender por que ele precisa, e fazer ele entender também por que ele deve evitar aqueles alimentos, né? O chocolate e tal, para ele não ficar tão mais agitado.
Aí, no caso da depressão, também é a mesma coisa. A gente tenta fazer com que o paciente, às vezes, com depressão, ele é outro caso, né? Que não quer comer, aí é mais, eu acredito que seja até um pouco mais difícil. Aí a gente tenta ir acrescentando aos poucos, né? Olha, come um pãozinho com alguma coisa, aí come um pouco de arroz com uma carninha, né? E trabalhando isso, às vezes o paciente nem levanta da cama, né? E aí fica o dia inteiro na cama e não se alimenta. E tem diversos prejuízos por causa disso também, além do emagrecimento, né? Quando a gente pensa em comer demais, a gente pensa na obesidade, mas também tem outras coisas, né, que vêm junto com essa obesidade, né? Os distúrbios glicêmicos, distúrbios de pressão, né, hipertensão. Então, e quando a gente pensa no paciente que não come, a gente pensa na desnutrição principalmente, né? Na depressão dos nutrientes dentro do organismo do paciente. Então, são dois casos diferentes, mas que você vê que começa na cabeça e passa tudo para o corpo, né? Então, a gente tem que mesmo entrar nesse universo do paciente e entender que ele não tem forças para levantar da cama, ele não tem forças para ir no mercado comprar uma fruta, um alimento, ele não tem forças para preparar um alimento, né? Então, e no caso da ansiedade, a compulsão é tão grande que ele não tem forças para parar de comer aquilo, ele tem que comer até o final, senão ele vai surtar. Então, é um trabalho assim de tipo, vamos colocar uma meta de uma porção, então você vai comer só aquela porção, né? No caso do ansioso, é aquilo e acabou, e no caso do depressivo, come tudo, né? Até o final, faz uma forcinha lá, vamos lá, e tal, e sempre tentando, né, botar o paciente para cima, do tipo, olha, você... Aí o paciente chega e fala assim, eu não consegui comer tudo, eu comi só metade. Eu falo, não, você comeu já bastante, olha, você já teve uma vitória de comer metade, né, aos poucos você vai conseguindo comer tudo, né, e ir trabalhando com esse paciente, assim, muito positivamente, porque é algo assim muito profundo. Essas doenças, elas são muito profundas, né? Elas realmente, como você disse, elas paralisam o ser humano, né? E a alimentação, a gente tem que estar muito, né, no contexto, assim, tentar entrar no contexto da família, quando é um paciente que mora com a família também tem que entrar um pouco nesse universo, entender o que aquele paciente está passando, tentar acolher aquele paciente, né? E é um pouco difícil quando a gente fala de outras pessoas também entrarem um pouco nesse universo, porque, como a gente estava comentando, as pessoas não entendem muito bem. Então, é um trabalho também que a gente tem que entrar com a família, e galgando aí todo essa escada, né, para chegar até o fim não que a gente encontre a cura, né, mas que a gente consiga lidar com com essa doença, né, consiga lidar com ela e ela, fazer com que ela não te domine, você domine ela, né? Você está falando, né, da alimentação e do paciente depressivo, né? No caso dos pacientes depressivos, eles podem perder a capacidade de sentir prazer nas coisas. E comer, embora seja o ato de se nutrir, né, tem uma questão física, ela também tem uma questão emocional. A gente não come só porque precisa se nutrir, a gente come também o que gosta, né? A gente come para comemorar, a gente come por prazer, por gosto. Né? Cada momento a gente tem um alimento que a gente busca mais da nossa vida. E eu acho que a nutrição e a psicologia, elas caminham muito juntos nesse sentido, né? Tanto no tratamento, assim, de obesidade, no tratamento de ansiedade, né? Em que você precisa falar, olha, esse energético não tá tão bom, né? Você tá tendo crise de ansiedade, talvez você tenha que parar de usar esse energético, essa cafeína em excesso, reduzir nas mudanças, né, dos hábitos de vida, não só a nutrição, também como a prática de exercícios.
E, Nath, como aqui é um canal de psicologia hospitalar, eu queria que você falasse um pouco do paciente hospitalizado, né? Fora do hospital, nós somos grandes parceiros, né? Mas dentro do hospital também. E como que é o trabalho do nutricionista, da Nutri, né? Como a gente chama lá no hospital, a Nutri, a psico, a físio, tudo abreviadinho, né? Como o brasileiro faz. Mas como que é o trabalho da Nutri no hospital? Legal. O trabalho da Nutri no hospital, a gente pensa em 2 pontos, né? O pessoal que está internado numa UTI e o pessoal que está internado nos quartos, né? O pessoal da UTI está um pouco mais, digamos, um pouco mais debilitado, então são pacientes que têm uma nutrição que já não é via oral, né? A grande parte já não está se alimentando via oral, está se alimentando através de uma sonda. Então, quando a gente pensa em paciente de UTI, a gente pensa em recuperar o estado nutricional daquele paciente ou pelo menos manter, né? Quando a gente sabe que o paciente, quando está internado no hospital, ele já não tem mais aquela vontade de comer, aos poucos ele vai perdendo e tal, dependendo da patologia, ele já nem come mais, né? Então, a gente tem que sempre tentar recuperar ou manter o estado nutricional daquele paciente. O paciente de UTI, a gente faz aqueles milhares de cálculos para saber o quanto o paciente tem que consumir e tal. Quando é por sonda, muitas vezes a gente até consegue ofertar, porque né, não depende do paciente consumir aquilo, vai através da sonda, né? Então, às vezes, a gente até consegue ofertar o que ele precisa. Quando é via oral, aí é um pouco mais difícil, porque às vezes o paciente não tem apetite, não tem o prazer de comer, né? Dependendo de estar com muita dor. Então, ele vai deixando de comer. Aí é um pouco mais difícil, aí a gente tem que entrar com suplementação, né, outras estratégias. Quando é um paciente que já está no quarto, ele já está melhorando, ele já está para ter alta, então a gente vai, mesma coisa, tentando recuperar ou manter o estado nutricional, para ele não desnutrir, porque na maioria quando a gente pensa num paciente hospitalizado, a gente pensa mais em desnutrição e não tanto em obesidade, né, é difícil o paciente ficar obeso dentro do hospital. A maioria dos pacientes emagrecem muito, né? A ponto de chegar numa desnutrição. Então, a gente sempre se preocupa com isso, na desnutrição do paciente. Então, a gente sempre vai passando, conversa. Geralmente, os pacientes que estão no quarto estão conscientes, né? Então, a gente consegue conversar, consegue entender as preferências do paciente, consegue, de repente, até ofertar coisas assim mais individuais para ele, dependendo das condições que a gente tem dentro da instituição, a gente até consegue. E se fala muito na gastronomia hospitalar hoje em dia, né? Que a gente está entendendo que o paciente dentro do hospital, ele não está ali só recebendo os remédios, os cuidados, a alimentação faz parte desses cuidados, né? E é uma coisa que depende um pouco do paciente. Então, a gente tem que deixar aquela alimentação, não aquele franguinho xoxo, branquinho, aquele arrozinho, aquela coisinha que você olha e você fala, nossa, comida de hospital, né? A gente já tem aquela ideia, comida de hospital, sem sal, sem sabor, né? Então, já se fala muito em gastronomia hospitalar, que é o sentido de você deixar aquele alimento mais apetitoso, né? Da pessoa já comer com os olhos, olhar e falar assim, nossa, isso aqui parece que tá bom, um cheiro legal, uns temperinhos mais naturais e tal, né? Então, hoje em dia, a gente percebe que as coisas estão mudando, né? Dentro da nutrição, a gente estuda muito os nutrientes, os compostos, as substâncias, tudo como que elas agem dentro do nosso organismo. A gente, dentro da graduação, pensa muito nisso, né? A gente esquece um pouco da gastronomia mesmo, do prazer da alimentação. Né? A gente pensa muito de que tem que ingerir tanto de cálcio, tem que ingerir tanto de ferro, senão vai desnutrir. Não pode ingerir tanta gordura saturada. A gente fica tão preso nisso que a gente esquece, né? A gente olha para o prato, a gente só vê os nutrientes. A gente não vê o alimento em si, né? Aí começa a ser uma coisa muito automática, muito mecânica, né? E para nós nutricionistas que entendemos dos nutrientes e tal, a gente até pode se forçar a comer, porque é uma coisa importante e tal. Agora, um paciente que ele não está muito interessado, ele quer saber mais do sabor e do prazer, ele não vai, né, se forçar a comer aquilo, ou deixar de ter o prazer de comer. Então, a gente tem que, agora, acho que na nutrição, a gente
está tendo um outro pensamento, né, do comer intuitivo, do comportamento alimentar, que é entender mais aquilo que a gente estava falando, do porquê daquele alimento, da gente ter vontade daquele determinado alimento, né, e mesmo dessa coisa do sabor, que às vezes remete à infância, né, é algo prazeroso, às vezes um momento da vida que você... quando eu ia na casa da minha avó, ela sempre comia o franguinho e tal, aí quando você come o frango, você lembra da sua avó. Então, a alimentação é tudo isso, e a gente, quando pensa só em nutrientes, a gente esquece disso, né, e a gente tem que resgatar, porque, na verdade, a alimentação é mais isso, não é tanto os nutrientes. Se você consegue comer coisas bem... ter uma alimentação bem repleta de vários alimentos, você vai conseguir os nutrientes que você precisa, né? Você não precisa ficar naquela neura de, eu preciso, eu devo, né? E às vezes você não quer, você não gosta, acaba sendo um sofrimento, né? A hora de alimentação você fica, eu vou comer aquele negócio que eu não gosto, né? Então, a gente tem que resgatar um pouco desse comer intuitivo, desse prazer e tal. Eu acho que agora na nutrição a gente está vivendo uma nova fase, a gente está entrando nessa nova fase de realmente tentar restabelecer tudo, fazer as pazes com os alimentos, né? Tipo, não só proibir e recomendar, mas entender o que o paciente precisa psicologicamente, né? Não só fisiologicamente, né? Porque como você falou, o alimento ele não nutre só o corpo, né? Ele nutre todas as emoções e os pensamentos da gente. Então, a gente tem que englobar tudo isso, esquecer um pouco tanto essa neurose de nutrientes, calorias, e pensar no prazer da alimentação, né? E quando a gente está dentro de um hospital, a gente está hospitalizado lá, com uma patologia, a gente está preocupado, a gente está pensando no trabalho, na família, nos filhos e tal, e aí a gente não tem mais prazer em nada, né? A gente está numa cama ali, assistindo uma televisão e tal, e aí quando vem o alimento, às vezes é aquela coisa xoxa, que você não tem vontade de comer, aí piora mais ainda a situação do paciente, né? Então, se você oferta uma alimentação que faz o paciente, nossa, querer comer, e aquele momento vai ser o momento que ele vai esperar, o momento da alimentação, o que será que vai vir hoje? Será que vai vir uma coisa gostosa, uma coisa que eu gosto, uma coisa diferente, que eu nunca comi, né? E aí esse paciente vai tendo esses outros pensamentos, além da preocupação com as coisas que ele está passando, ele se distrai com isso, ele se anima com isso, e aí chega o alimento e aí ele tem aquele momento prazeroso, né? Então a gente tem que pensar um pouco nisso também dentro do hospital, não só pensar nos nutrientes que o paciente precisa, mas também ele precisa se alimentar desse prazer todo que é o comer, né? Que legal as coisas que você trouxe, né? Porque aí você começa falando um pouco da sonda, da NPT. Nós, da psicologia, entendemos isso como um luto, uma perda, né? Porque, como a gente está falando sempre aqui, comer não é só comer, é prazer também, né? E alguns pacientes, eles usam a sonda por um determinado período, e outros, como, por exemplo, pacientes de câncer de cabeça e pescoço, que têm uma lesão muito grave, ou um dano neurológico muito grave, eles vão perder, né? Essa é uma perda real, a capacidade de comer via oral. E aí a gente vai lidando com esses lutos. E aí você também fala das transformações da nutrição, né? Hoje em dia, eu escuto muito assim, a comida do hospital é boa, coisa que eu acho que há alguns anos era bem diferente, não sei, né? Porque tem esse olhar, né? Esse cuidado para preparar algo que não seja simplesmente saudável, que seja saudável também, mas que seja apetitoso, que seja prazeroso, né? Porque gera um impacto, né? Como você falou, muitos pacientes dentro de um hospital, eles emagrecem bastante, né? E as dietas são ofertadas frequentemente, né? Café da manhã,
almoço, café da tarde, janta, lanche da noite, né? Com bastante. É regularzinho, assim, uma coisa que às vezes em casa a gente nem faz. Dentro de um hospital a gente passa a fazer, né? E ainda assim existem essas perdas. E você fala de uma questão que eu gosto muito de trazer, que é a questão do conforto, né? Acho que isso para muitos pacientes que vivenciam uma doença crônica, grave, ameaçadora da vida, né? Vem com essa dieta de conforto, porque você fala da infância, né? O frango da avó, o franguinho da esposa, algo que a filha faz, né? E a gente tenta trazer esse conforto, porque a alimentação também é carinho, conforto, cuidado, né? E isso é muito bonito da gente ver e conseguir fazer dentro de um hospital, né? A gente não faz sozinho, a gente precisa de toda uma equipe para cuidar, né? Por exemplo, antes de você liberar uma Coca-Cola, você tem que ver com a fono se a pessoa tem condições de deglutir De aquele ingerir aquilo, alimento, né? De ou colocar assim algo do tipo, ai, muitas pessoas querem café e não podem mais engolir. Então só coloca na boca, sente o gosto, né? E depois não engole, coloca para fora, né? Só para ter um prazer. O que você acha disso, Nath? eu acho que é uma grande luta, né? O paciente, como você disse, ele tem aquele luto porque ele perde aquilo que é algo natural da vida, né? De você poder se alimentar. E quando você perde uma coisa que é natural, né, da gente, que a gente faz todo dia, é um baque muito grande, né? Mexe muito com a pessoa. Então, e às vezes realmente, dependendo da patologia, a pessoa não pode mesmo, né, engolir aquilo. Às vezes não tem nem para onde ir, né? Dependendo. Então, a gente tem que tomar um cuidado, ter uma sensibilidade muito grande com esses pacientes, né? De tentar entender o que ele está passando, uma empatia. Hoje em dia se fala muito em empatia, né? A gente tem que ter uma empatia muito grande, se colocar no lugar daquele paciente e pensar, dentro das limitações, o que pode ser feito, né? Aquilo que você falou, pode colocar na boca, depois cuspir, pelo menos, né? Ele tem uma sensação parecida com o que ele tinha antes, né? E, e tem que ter essa sensibilidade mesmo. É uma questão mesmo de ser sensível e empático com aquele paciente, com aquele ser humano que está do outro lado, e entender as situações dele. Nossa, o que eu poderia fazer para melhorar, né? Para deixar ele mais feliz, mais confortável. E às vezes no dia a dia, na correria da gente tá um monte de paciente, a gente às vezes esquece, né, de que a gente está lidando com seres humanos que têm sentimentos, né? Como eu disse, muito mecânico, muito automático. Então, parar, olhar para aquela pessoa e falar: o que você acha que eu poderia fazer por você, né? E tentar buscar aquilo. Então, às vezes, dependendo da instituição, a gente até consegue ofertar algumas coisas, né? Que não fazem parte do cardápio normal. E no caso da nutrição, a gente tem que tomar um cuidado grande, né? Porque às vezes é alguma coisa que vai prejudicar muito o paciente, né? Então a gente tem que proibir. Não tem jeito, às vezes tem que proibir o que é algo que vai levar a óbito. Então, né, quando é assim, a gente tem que proibir. Mas aí a gente Dizer não, tenta. às vezes também é amoroso, né? Não é só permissão, né? Às vezes você precisa, Sim, faz parte do cuidado e dessa amorosidade também não permitir algumas coisas, né? sim, sim. E mesmo a gente negando, falando que não pode, às vezes a gente vê alguém ofertando, né? Algum parente, às vezes alguém até da própria equipe, né? A gente vê e a gente fica desesperado, porque não pode, mas faz parte, né? E aí, mas sempre tentar, olha, a Coca-Cola não dá, mas de repente uma aguinha assim com limão, de repente, né? A gente consegue.
e não é a mesma coisa, mas, né, é o que dá para ser feito. Então, aí cada caso é um caso, tem que ir avaliando os casos, né? E pensar sempre que do outro lado é um ser humano, né? Às vezes eu falo assim, pensa que é como se fosse um parente seu, né? Que você quer muito bem, né? E aí você vai ter um cuidado especial com aquele paciente, né? E que quando a gente está trabalhando assim dentro de uma instituição, que a gente vê muitas pessoas morrendo, né? A gente acaba tentando não se envolver, porque a gente sofre muito quando uma pessoa que a gente gosta morre, né? Então a gente tenta não se envolver muito, mas ao mesmo tempo tem que ter aquele profissionalismo de não se envolver, mas ter a empatia com aquele paciente, se colocar no lugar daquele paciente, né? É uma linha tênue aí, mas a gente vai trabalhando isso, né? Com o tempo a gente vai desenvolvendo. E é muito triste, né? Quando a gente vê o paciente que está consciente que precisa passar uma sonda, perde aquele prazer de se alimentar, às vezes é uma pessoa que gosta muito de se alimentar, e às vezes a gente tem que trabalhar muito com aquele paciente, de tipo, aquilo que você fala, põe na boca, sente o gosto, agora goste, né? Não pode engolir e tal. E vamos seguindo a vida, né? E orientando sempre o paciente, orientando a família, né? As pessoas que estão lá com ele, e também orientando o pessoal que está ali cuidando, né? Que está diariamente com aquele paciente, fala, olha, o paciente está querendo muito comer aquilo, mas não pode dar, porque senão vai prejudicar muito ele. Então, se ele te pedir, você não dá, você fala que você não pode, né? Então, a gente tem que ter um cuidado redobrado, pensar que todas as pessoas que têm acesso àquele paciente pode trazer alguma coisa para ele que pode prejudicar ele, então orientar todo mundo que não pode, ou então que vai ser ofertado no momento X, né? Então, para falar para ele esperar um pouco, que a gente está providenciando, então sempre deixar toda a equipe orientada também. Nath, eu quero te agradecer por esse bate-papo, né? Muito obrigada, foi bastante esclarecedor. Vou aproveitar, né, para encerrar com uma frase sua, né, que a gente consiga, ao cuidar de alguém, desenvolver a nossa empatia, né, o nosso cuidado amoroso, saber que existe um outro ser humano ali do lado, né? Esse ser humano é o amor de alguém, a gente precisa cuidar dele com muito carinho, como a gente gostaria que as pessoas que nós amamos fossem cuidadas, ou até mesmo nós fôssemos cuidados, né? Então, muito obrigada, Nath, Eu por que vir aqui agradeço. nesse bate-papo. Sempre um prazer estar com vocês aqui e estou sempre disponível. Eu que agradeço. Muito obrigada. Bom, pessoal, se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu curtir. Aqui nos comentários você pode colocar sugestões de novas entrevistas, que profissional que você gostaria que a gente entrevistasse, né? Que a gente vai tentar. E se inscrevam no nosso canal, todo dia tem um conteúdo diferente da psicologia hospitalar, né, para a gente sempre poder crescer um pouquinho juntos. Então, até mais, tchau!